Irmãos, espírito de rejeição. O espírito de rejeição aí, a palavra aversão significa rejeição que Deus colocou sobre aqueles povos. Olha só. E suscitou Deus um espírito de aversão entre Abimeleque e as cidades de Siquém. E estes se houveram aleivosamente contra Abimeleque. Judas capítulo 9, versículo 23. Irmãos, nós vamos ver aí agora um espírito maligno de rejeição. Normalmente esse espírito maligno ele atua em crianças que estão em orfanatos. Normalmente esse espírito maligno atua em crianças que foram deixadas pelos pais. Normalmente atua até mesmo em adultos que sofreram nas crianças. Existem pessoas que demoram anos, irmãos, para se libertar de uma rejeição familiar. O pai rejeitou, a mãe rejeitou. Então ela tem dentro dela aquele espírito de rejeição, que ninguém ama ela, que ninguém quer. Muitas pessoas, ainda até mesmo depois de se converter, sente esta dor, esta rejeição. Olha, meu pai me humilhou, meu pai me maltratou, a minha família foi uma família desestabilizada. E isso acontece, irmãos, das pessoas ter esse espírito, deixar com que esse espírito venha dominar. As trevas colocam um espírito também de rejeição. Então nós temos que entender que existe um espírito de rejeição, de Deus não me quer, Deus não me ouve, eu vou tirar a minha vida, nada está dando certo. Por que que tudo isso aí acontece comigo? São espíritos de rejeição que têm atuado na vida de cada um. Então nós temos que sempre, quando estiver conversando com alguém, ou até mesmo não deixe esse espírito vir querer te dominar. Porque o inimigo, ele tenta entrar em nós. Se nós deixamos uma brecha, ele tenta entrar. Então esses espíritos, eles entram num vazio, eles entram num sentimento que aquela pessoa está passando. Eles entram num sentimento tentando colocar tristeza, tentando colocar ódio. Normalmente o diabo, ele atua no sentimento. Em ódio de vingança, em ódio de querer o mal daquela pessoa. Tudo isso, o espírito ele abusa disso, entra nesse sentimento. Então, a gente deve analisar sempre os nossos sentimentos, a gente deve analisar as nossas emoções, se provém de Deus ou não provém de Deus. Vamos ver o espírito também, que tem pessoas que praticam o espírito da mentira. Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu enganas, ainda prevalecerás. Sai e faz assim. 1 Reis, versículo de número 22. Espírito da mentira. Existe um estilo também da mentira. Mas o espírito da mentira... Quem já viu pessoas... Eu quero perguntar para vocês, que os irmãos estão muito parados, muito quietos. Quem já viu aquelas pessoas no mundo, ou até mesmo na igreja, que mentem tanto que tu vê que é mentira, mas elas mesmas acreditam na própria mentira? Isso daí é uma possessão demoníaca. Existem pessoas que mentem e elas mesmas acreditam nas mentiras delas. Existem pessoas também que mentem dizendo que Deus revelou e elas mesmas acreditam que Deus revelou para ela, mas Deus não revelou. É um espírito de mentira. Existem pessoas que mentem e não conseguem parar de mentir e estão dentro da igreja. Existem pessoas que têm que inventar uma mentira para arrumar uma confusão ou para saber de alguma informação. Eles vêm, mentem algo ou falam alguma mentira na hora para dizer que são espirituais, ou mentem também que Deus mostrou. Então, existe esse espírito aí, visões do próprio coração. Mente que tem sonho, mente que tem revelação. Então, tem pessoas que não conseguem controlar a língua, que mentem, mesmo sem ela querer mentir, ela mente. Então, são espírito maligno. Então, nós conseguimos identificar isso. Como pastor também, eu já vi diversas vezes quando aquela pessoa estava mentindo ou não, quando a revelação vem de Deus ou a revelação não vem de Deus. Então, o espírito idolatria, com certeza. O espírito de idolatria é um demônio. As pessoas estão idolatrando demônios. O irmão Romário está perguntando. Olha só esse espírito aí, ó, o que mais vocês estão vendo aí nos dias de hoje, né? Que acontece dentro da igreja, que acontece em tudo que é lugar. Ó. Espírito de contenda. Esse daí eu não preciso nem perguntar se vocês sabem. Ó. Espírito de contenda, ó. Porque onde há zelo e espírito de contenda, ali há confusão e toda a obra má. Tiago, capítulo 3, 19. Olha aí, ó, isso aí é verdade, né, irmão Romário? Espírito de contenda, esse espírito de contenda é o que mais tem aí hoje. A gente tem visto esse espírito de contenda aí de todo lado. E isso, o Espírito Santo de Deus já tinha me revelado. Eu tenho uma revelação que eu entreguei há um ano atrás, que tinha um demônio dando risada de homens de Deus e servos de Deus que estavam entrando. Uns estavam na carne, que eram do diabo, mas estavam também servos de Deus, indo e sendo controlado por ele. Mesmo aquele demônio não estava naquela pessoa, mas estava manipulando para que eles também viessem entrar em contenda. Amados irmãos, nós temos que entender que Jesus, muitos se levantavam contra ele. Muitos chegavam para questionar Jesus, mas ele não entrava em contenda. Ele não entrava em debate. Ele exortava, mas não entrava em debate. Ele não buscava se defender. Buscava se defender. O Jesus, ele sempre buscava falar a verdade e buscava falar pela palavra. Lembra que pegaram uma mulher adulta e jogaram nos pés de Jesus para ver o que ele ia falar, para contender contra ele. E aí o que acontece? Jesus, ele olhou e falou para ele: se você não tiver pecado, tira a primeira pedra. Veja que ele não contendeu. E ele, veja outra vez também que chegaram e falaram para Jesus: Jesus, tu expulsa demônio por Beelzebul. O que Jesus fez? Ele falou: vocês também. Vocês isso não. Ele falou assim, ó. Ele falou: se eu expulso demônio por Beelzebul, mas se eu expulsar demônio pelo Espírito de Deus, então é chegado o reino dos céus. Veja que Jesus não ficou dizendo, não ficou se defendendo, não ficou nada. Isso o Espírito Santo de Deus me mostrou, irmãos. Muitas coisas eu poderia ter falado no YouTube, muitas coisas eu poderia ter levantado aí contra as pessoas, falado a verdade, né? Porque não é mentira, mas isso ia dar contenda. Então eu não fiz isso. Eu teria o direito de falar, mas o cristão muitas das vezes tem que abrir mão do seu direito. Eu abri mão do meu direito de falar a verdade,
Eu abri mão do meu direito de estar mostrando no canal. Eu abri mão de falar. Então, muitas das vezes, o cristão quer o teu direito. Eu vou atrás dos meus direitos. Eu tinha o direito. Muitos homens de Deus têm o direito de se defender. Mas, muitas das vezes, a gente não vai usar do nosso direito. A Bíblia vai nos dizer que Jesus, A Bíblia vai nos dizer que Jesus foi levado agora para concílio lá. E ele tinha o direito de se defender. Porque eles falaram, tá, agora vai, fala. Estão fazendo um monte de acusação contra ti. E o que ele fez? Ele ficou calado. Porque ele disse, foi como ovelha muda matador. Lembra da passagem que Jesus foi levado aos sacerdotes? Ele disse, aí eu tô falando um monte de coisa tua. Estão falando vários testemunhos mal de ti, estão se levantando contra ti e tu não vai falar nada. Jesus, ele ficou simplesmente mudo e calado, sofreu aquilo que tinha que sofrer. Então eu, que tenho o Espírito Santo de Deus, eu preferi ficar calado. Eu prefiro não me defender, eu prefiro esperar e até mesmo que se demore 1 ano, 2, 3 anos, para que Deus venha manifestar o seu poder no meu ministério, na minha vida, que eu prefiro esperar o tempo de Deus. Porque isso a gente fazia na rua, isso a gente contendia com colegas de trabalho, a gente brigava com familiares, a gente fazia no mundo. Então eu não vou dar este gosto para Satanás. Nós temos que dar o gosto para Jesus. Temos que falar da obra de Deus. E nós não fomos chamados para defender o nosso ministério. A gente foi chamado como pastor não para defender a arca de Deus, não para defender o pastor Diego. Eu sou chamado para defender o evangelho de Cristo. Mesmo que eu sofra açoite, mesmo que eu sofra perseguição, eu estou aqui para defender a palavra de Deus, para defender o evangelho de Cristo, para defender as verdades bíblicas. Então, mesmo que eu tinha verdades para falar sobre o que aconteceu da minha vida, Deus mandou que eu falasse as verdades do Evangelho. Então eu sempre preguei o Evangelho, porque se eu falar verdades sobre o meu ministério, sobre a minha vida, eu vou estar defendendo a mim e não estarei defendendo a Cristo. Então eu prefiro estar falando de Cristo enquanto os outros falam de mim, para fazer a obra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Que Deus venha abençoar cada vez mais os irmãos. Irmãos, vamos ver mais aí, ó, tudo bíblico. Estamos vendo todos os espíritos aí, biblicamente. Depois você vai poder ficar com essa apostila e vai ver, ó, os espíritos imundos, uma lista de espíritos imundos que tem atuado aí nos últimos dias. Uma lista de espírito imundo que tem atuado nos últimos dias. Vamos ver aí agora, meus irmãos. Vamos estar lendo então. Glória a Deus. Vamos ver essa pergunta do irmão aqui, Marco Antônio. Mulher que entrega a revelação, prega em línguas. Não, irmão, isso daí a gente já falou aqui do Espírito. Eu peço para que o irmão depois leia Judas 1, capítulo 19. Isso aí são os que causam divisão na igreja, né? Eles estão pregando aí, e aquilo ali eu tenho certeza, posso afirmar para ti, que não é o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, ele não pode habitar nas pessoas que estão no mundo. Jesus, ele disse claramente, eu vos dou aquilo que o mundo não pode receber. Então, se a mulher está andando conforme o mundo, maquiagem, salto alto, que a prostituta usa, se vestindo como prostituta, essa não pode receber o Espírito Santo. O que tem nela é um espírito do engano. Eu falo com todo o poder, com toda a autoridade do Espírito Santo, que isso não é de Deus. Precisa se libertar. Joga aí, ó. Isso daí já é nítido, irmãos. Quem é do Espírito conhece. O espírito de prostituição. O meu povo consulta o meu povo consulta o pedaço de madeira. O meu povo consulta o pedaço de madeira. Olha só o espírito de prostituição. Mas, irmão, eu não vou ler todos os capítulos, os versículos, pra gente não se estender. Eu ainda tenho mais um assunto aqui para estar falando com os irmãos. Mas aqui a gente vai ver em Oséias capítulo de número 4 um espírito de prostituição. O povo estava adorando. Então existe esse espírito de prostituição. Existe um espírito maligno de prostituição que também tem entrado na igreja. Espírito de prostituição. Então aí existe, ó. As pessoas dizem, não existe pombagira, não existe nada. Mas a pombagira, ela é um espírito de sensualidade, um espírito de prostituição que não provém de Deus. Então isso que entrou também dentro da igreja, o povo se prostituindo. Se prostituir também é sair da presença de Deus, fazer as coisas que não é de Deus. Então tem tudo isso, um espírito maligno de prostituição. Outra coisa que tem nas igrejas, o espírito de adivinhação. Deus falou e Deus não falou nada. O espírito de adivinhação é aquilo que a gente vê também, as pessoas dizendo que Deus falou, mas Deus não falou. Busca adivinhar a vida das pessoas. Entrega meias verdades. Existe um espírito maligno de adivinhação que tem atuado dentro das igrejas. Então ele busca adivinhar o que aquela pessoa está falando. Nós temos que entender, irmãos, que o demônio, ele vai revelar porque é ele que está atuando na vida daquela pessoa. O espírito maligno, ele vai revelar porque é ele que está atuando na vida daquela pessoa. Vamos supor, se a pessoa tiver uma enfermidade e aquela mulher está na sensualidade, na vaidade, aquele pastor está corrompido, aquele pastor prega e não vive, o que acontece? Lógico que o demônio vai falar para ele o que está acontecendo na vida daquela pessoa, porque é o próprio demônio que está colocando a enfermidade naquela pessoa. Então nós temos que entender que o demônio, ele atua na vida daquelas pessoas. Nós temos que ver se a revelação ela é de edificação, exortação e consolação. Então ela tem que consolar, ela tem que edificar e tem que exortar. Então quando a pessoa recebe uma revelação, ela está recebendo aquela revelação para se voltar para Deus. Ela recebe aquela revelação para ela se consertar para Deus. Então, normalmente nós somos usados no Espírito, no Espírito Santo para revelar que a pessoa tem depressão. E aí a gente revela, tu tentou se matar. Dentro de ti tem um espírito de depressão. Então tu tem que buscar a Deus. Tu tem que vir na igreja, tem que continuar vindo na igreja. Porque senão não vai sair. A gente ora, o demônio manifesta e a gente expulsa aquele demônio. Mas foi revelado para a pessoa continuar indo no culto, continuar buscando a libertação, continuar buscando a Deus. Mas normalmente esses espíritos de adivinhação, o demônio ele revela, mas não manda buscar Jesus, não manda orar, não manda jejuar, não manda ter vida com Deus. Então não tem edificação, não tem exortação, não tem aí consolação. Então são só um espírito de adivinhação. Na macumba o demônio revela,
No centro espírita, o demônio revela. Então o povo está indo atrás de sinal de revelação. Nós estamos vivendo a pior geração dos últimos tempos evangélica, porque vai atrás de revelação. Espírito adivinhador. Esse espírito de adivinhação também. A gente via lá que... Eu quero dizer para os irmãos agora, eu vou ler ali sobre o espírito de adivinhação, para deixar bem claro. Aconteceu que indo nós para outro lugar, para operação, saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual adivinhando estava dando muito lucro aos seus... Estava dando muito lucro aos seus senhores. Olha só, irmãos, eu quero dizer para vocês aí que o espírito de adivinhação, muitas pessoas têm esse espírito de adivinhação e não quer se libertar. Como assim, pastor? Por quê? Porque está dando muito lucro. Veja que estava dando lucro, dá dinheiro. Então hoje tem pessoas que estão revelando, pastores indo nas igrejas com esse espírito de adivinhação, revelando a vida das pessoas, que eles sabem que eles não estão bem com Deus, que eles estão em pecado, que eles não estão jejuando, que eles não estão orando, mas eles não querem ser libertos. Por quê? Porque eles ganham dinheiro. Então eles revelam CPF, revelam o nome da pessoa, como se o diabo não soubesse o nome de cada um de nós, como se o diabo não soubesse o nome nosso, tá no YouTube, o nome de nós tá em tudo que é lugar, como se o diabo não soubesse. Então, irmãos, eles revelam o nome de familiar, revelam o nome de parente, com esse espírito de adivinhação, para ganhar dinheiro. Porque eles cobram para pregar R$2.000, R$3.000, R$5.000. Imagina você ganhar isso daí por hora. Eles pregam em 3 igrejas e num dia acabam ganhando aí R$10.000. Muitas das vezes vão lá, esses pregadores ganham R$10.000 para ir no lugar, ganham R$1.000 a pregação, cobram R$1.000. Então imagina, se eu fosse pastor, cobrasse de igreja em igreja R$1.000, eu estaria ganhando R$3.000 quase que por dia, pregando de manhã, pregando de tarde, pregando de noite, na sexta-feira. Então, muito o que está acontecendo é isso. Então eles têm um espírito de adivinhação, eles sabem o que está operando na vida deles, mas eles não querem se libertar, porque vão voltar no momento que sair aquele espírito de adivinhação, tem que pagar o preço de novo para que o Espírito Santo de Deus venha usar realmente. Então eles não vão querer pagar o preço, vão parar de usar aquele espírito de adivinhação, vão parar de ganhar dinheiro. Então eles estão vendo mais o lucro. Então veja que a Bíblia fala também isso, que muitos estão agora com esse espírito de adivinhação e para ganhar dinheiro. Olha só, irmãos, um espírito maligno também. Veja que da parte de Deus, Deus permitiu que entrasse um espírito maligno em Saul. Esse espírito maligno aí é um espírito também que dá agressão. A gente vê maridos que batem em mulher, mulheres que batem em marido. Isso tudo é um espírito maligno, um espírito de agressão. Olha só, no dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se pousou em Saul. E teve ele uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. E Saul, porém, trazia uma lança na mão. Veja que Saul ficava bravo, ficava irado. Um espírito de ira, um espírito de bravo, que quer bater, que quer se enraivar, se enfurecer. Essa pessoa não tem o Espírito Santo. É um espírito maligno, que Deus até permitiu que entre. Então tem muitos aí, pessoas que são crentes que dizem, Deus vai tratar. Tu está se levantando contra um ungido, está se levantando contra um profeta. Deus vai pesar a tua mão. Isso daí são pessoas que são falsos profetas, que tem dentro deles um espírito maligno, de ira, de contenda, um espírito de raiva que quer ver o mal das pessoas, que desejam mal. Existem pessoas que desejam mal e ficam incitando mal. Então, muitas das vezes a pessoa pega aqui no YouTube e incita o mal, dizendo que no tráfico matava, que no tráfico roubava, que o sangue rolava, que tudo isso incitando os traficantes a fazer o mal, incitando aquelas pessoas que não estão libertas a fazer o mal, dizendo, não, se tiver algum traficante me ouvindo, tem que ir lá e matar esses pastores que estão roubando as igrejas. Isso daí Deus ele nunca vai fazer isso. Uma pessoa que tem o Espírito Santo nunca vai falar isso. Eu já vi muitas pessoas fazendo isso, dizendo, se tem algum traficante aí me ouvindo, ou presidiário, vai lá e mata aquela pessoa porque está roubando dinheiro. Então eles incitam o mal. Isso é um absurdo. Isso daí não é uma pessoa que tem o Espírito Santo. Então a gente vê aí que nos últimos dias está acontecendo isso e é terrível. Amados irmãos, vamos ver o espírito de anticristo, né? E todo o espírito que não confessa que Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, é este o espírito de anticristo, a respeito do qual tendes ouvido e que já vem presente e que está no mundo. Irmãos, nós temos que entender isso. Uma coisa que eu vou dizer para vocês. O espírito de anticristo, ele já está no mundo aí, implantando heresias. Mas o anticristo não foi manifestado. O que é um espírito de anticristo? Ele não professa também Cristo como Deus. E o que acontece? Ele está preparando o caminho, preparando o caminho para que o anticristo venha se manifestar. Como que ele faz isso? Ele vai tirando a glória de Deus. Ele diz que, toma essa água aqui, que essa água está ungida e Deus vai te curar através dessa água. Pega essa semente, que nem diz lá o falso profeta. Pega a toalhinha, e a toalhinha vai te... Então não é mais Jesus que cura, é a toalha. Não é mais a água, não é mais Jesus que cura, é a água. Não é mais... então eles estão tirando a glória de Deus, estão desmerecendo a glória de Cristo. Não é mais em nome de Jesus que as pessoas são curadas, não é mais em nome de Jesus que as pessoas são libertas. E sim, se tu for lá na igreja deles receber a libertação, lá Deus vai curar. Então eles estão limitando o poder de Deus. Deus ele liberta no momento que ele quiser, a hora que ele quiser, até mesmo você sozinho aí na sua casa. Se você orar, pedindo para que Deus venha libertar o seu familiar, o seu parente, você vai ser usado através da oração e a fé em Cristo Jesus. E ele vai usar para libertar o seu casamento, a sua casa. Então esses ensinos é para você aprender a buscar a libertação do seu familiar, não dependendo somente de pastor. Não, o pastor ele é um líder espiritual que ele vai orar junto, porque ele está buscando espiritualmente mais do que você. Então você também deve buscar junto, crescer, para que Deus ele venha trabalhar na sua vida. E então nós temos que entender isso, irmãos.
que isso tem acontecido aí na igreja, um espírito de anticristo que está preparando, tirando a glória de Cristo também. Veja também que testemunha de Jeová que não professa que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele é Deus. Então, isso são anticristo. Então, nós temos que entender que Jesus Cristo é Deus, em nome do Senhor Jesus. Tem a máscara ungida, tem tudo ungido, e isso é o final dos tempos, porque as virgens foram comprar a unção. Vamos ver o espírito do erro. Esse espírito do erro aí, ó. Esse aqui é o que mais está nas igrejas também. Espírito do erro. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto conhecereis o espírito da verdade e o espírito do erro. 1 João capítulo 4, 6. Irmãos, o espírito do erro é aquela pessoa que vai na igreja, ora, jejua, mas continua sempre fazendo errado. Continua pecando as mesmas coisas. Continua mentindo, continua fofocando, continua roubando, continua todo errado. Então isso que tem entrado dentro das igrejas aí, um espírito do erro, que não quer acertar, que não quer se colocar, que quer continuar errado, mesmo sabendo que é o certo. O pastor vai e fala, irmão, não faz isso, ele vai lá e faz, peca. Falou para ela, não mexe, não fica cobiçando no WhatsApp, que isso vai fazer tu cair, ele vai lá e cobiça. É um espírito do erro, não é o Espírito Santo que está na vida dele. Então muitos estão lá dentro da igreja que querem fazer o errado, que querem bater, que querem gritar com o pastor, que querem fazer gritaria, que querem buscar o seu direito, querem reivindicar. A igreja é um lugar de comunhão, não é um lugar de reivindicar direito. Então tem um espírito muito maligno do erro, que também esse espírito está induzindo as pessoas a errar, está induzindo as pessoas a fazer o erro, mostrando para eles o que é errado. Por exemplo, a minha esposa congregava numa igreja de Porta Larga, e antigamente lá na Porta Larga eles pintavam a unha e podiam usar calça. Ela perguntava pro pastor por que tinha igrejas que não pintavam a unha e usava saia. E aí o espírito do erro falava para ela assim, dizendo, não, é que eles estão no Antigo Testamento, nós estamos no Novo. Então é um espírito que induz as pessoas a errar. E aí ela ia ler, ela via que tudo estava no Antigo Testamento descrito. E aí então eles não, a gente não segue o Antigo Testamento, a gente segue o Novo. Então é um espírito que induz as pessoas a errar. Líderes religiosos, pessoas que estão induzindo, implantando heresias, coisas que não provêm de Deus, coisas que não estão na palavra, e as pessoas estão andando mais tortuoso, não conseguem se libertar, continua depressiva, continua triste, não cresce espiritualmente. Eu glorifico a Deus que os irmãos estão me ligando, irmãos, é mais de uma pessoa. Mais de uma pessoa que está me ligando aqui, me mandando um WhatsApp, ligando para mim, dizendo, pastor, depois que eu estou acompanhando os ensinamentos, eu estou vendo uma diferença espiritual na minha vida. Pessoas estão recebendo a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, pessoas estão sendo transformadas. E isso nos dá força para progredir, porque a gente não está visando dinheiro, a gente não está visando lucro, a gente não está visando nada, nós estamos visando que as pessoas se aproximem de Deus. Porque eu quero colocar a presença de Deus dentro da sua... Se eu conseguir colocar a presença de Deus que eu sinto também na sua vida, que Deus toque vocês da maneira que eu busco, porque eu estou aí cada dia mais querendo buscar, a gente tem sede do Espírito Santo, a minha alma tem sede de Deus. Então eu estou aqui, passei a madrugada fazendo esse ensino, passei amanhã terminando o ensino e agora à tarde estou dando o ensino. Então de noite eu vou estar fazendo a obra na rua com os irmãos. Na madrugada eu vou estar fazendo uma vigília na casa do irmão Patrício, lendo a palavra ali até as 3 da manhã, ajudando o irmão a crescer também espiritualmente. Então eu tenho sede das coisas de Deus. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, ela tem sede das coisas de Deus, da obra de Deus, que está fazendo sempre as coisas de Deus, falando de Deus. E isso é agradável a ele. Então, amados irmãos, isso que a gente quer, que vocês cresçam espiritualmente em nome do Senhor Jesus. Vamos ver agora um espírito também que está dentro da igreja. Olha, Provérbios capítulo de número 1, versículo 19, diz assim, ó. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem possui. Nossa, irmão, espírito de ganância. Provérbios 1,19, tá aí, ó. Espírito de ganância. O espírito de ganância está no mundo, as pessoas que querem um trabalho, 2 trabalhos, 3 trabalhos. Quanto mais ganha dinheiro, mais quer. Isso também entrou dentro da igreja através de pastores, que quanto mais dízimo, mais oferta, querem tudo para eles. São tudo gananciosos. Não sabem que outras igrejas que pregam a verdade necessitam também. Mas quer só que ajude a obra deles. Quer que só eles cresçam, só eles. Então é um espírito de ganância que entrou. Por isso que ficam pedindo para dizimar, para ofertar, por isso que ficam fazendo isso. Não, tem que esperar Deus tocar no coração das pessoas. Eu glorifico a Deus que Deus tem tocado agora em pessoas para nos ajudar. A gente passou um ano aí sem pessoas, quase um ano, né? 8 meses, com 2 pessoas nos ajudando para pagar o aluguel, para fazer as coisas da igreja. E hoje nós temos 5 ou 6 também, não temos muitas pessoas nos ajudando. Mas nós entendemos também que se eles estão dizimando em outra obra, é Deus que está tocando no coração deles para fazer lá. Mas então o espírito de ganância que entra. Também, irmãos, tem muito espírito de ganância de pessoas que não gostam de dizimar, não gostam de ofertar, não gostam de ver a obra crescer. Então esse espírito é um espírito ganancioso, irmãos. Você não pode deixar isso entrar no teu coração. Uma coisa é tu não ter, uma coisa é você ter necessidade. Mas tem pessoas que não dizimam, que não ofertam, que brigam contra o dízimo, pregam contra dízimo e oferta. Se dízimo e oferta não tiver na igreja, a obra não cresce. Então você não quer ver a obra de Deus crescer? Eu, mesmo vivendo pela fé, não tenho meu trabalho, não estou trabalhando mais, essa condição está difícil de trabalhar, mas sempre trabalhei. E mesmo assim, quando alguém me abençoa, em alguma coisa eu abençoo algum irmão, eu abençoo, eu dizimo, eu oferto, eu vou lá e dou o dinheiro, mesmo com as pessoas me dando. Porque o meu coração não está ganancioso, irmãos. Antes, quando eu era do mundo, eu pegava e gastava o meu dinheiro em droga, gastava o meu salário em droga. Hoje Deus me libertou das drogas, então eu quero ver a obra de Deus crescer. Eu quero ajudar a obra de Deus crescer, porque alguém dizimou para que a igreja que eu me converti, que eu fui lá nos cultos no começo, tivesse aberto. Alguém dizimou para pagar a luz, para pagar a água. Alguém dizimou, teve dízimo e oferta se o pastor estava roubando. O importante é a obra que Deus fez na minha vida. Então foi através do dízimo daquelas pessoas também para manter aquele lugar aberto. Mas as pessoas são hipócritas.
não querem ofertar, não querem, são gananciosos, não ajudam ninguém, não pensam na necessidade de ninguém, não pensa se aquela pessoa está comendo, se aquela pessoa está dizendo. Então, irmãos, tem muitas pessoas aqui que tomavam remédios e mais remédios. Hoje Jesus curou da enfermidade, não compra mais aquelas caixas de remédio. E todos nós sabemos que é caro comprar um remédio, mas um espírito de ganância não ajuda, não deixa com que elas venham pensar, não, eu vou glorificar a Deus com o meu dízimo e com a minha oferta, porque eu gastava 200, 300 reais de remédio no mês. Hoje eu vou dar 100 reais para a igreja. Hoje eu vou ofertar, vou dizimar, porque Deus fez uma obra na minha vida, não estou mais escravo daquele remédio. Então, irmãos, muitas pessoas têm esse espírito de ganância dentro da igreja, que não quer ajudar, que não quer ofertar, que não quer abençoar a obra de Deus. Então não deixa esse espírito de ganância te dominar. Eu quero dizer para vocês que tem pessoas que foram libertas do cigarro. Fumava uma carteira, 2 carteiras ali, fumava uma carteira por dia, uma carteira 20 reais, 10 reais. No mês dava 300 reais. Hoje se converteu, recebeu a presença de Deus e agora não fuma mais. Então, quando tá no mundo, gasta. Eu antigamente gastava 50, 60 reais para entrar numa balada. E aí gastava lá, dava na entrada. Hoje eu não pago nada para ir na igreja. Mas aí, para ofertar 10 reais, muitas das vezes as pessoas não querem. Então, irmãos, para sair para comer num restaurante, vai lá gastar 100, gasta 150. Mas aí no culto, não oferta 10 reais, não oferta 5 reais. Então, são pessoas que são ingratas por aquilo que Deus fez, porque Deus que abençoou para ti no restaurante. Foi Deus que abençoou para ir na tua casa. Então, se o pastor lá tá roubando, se o pastor tá mentindo, se o pastor tá isso, irmãos, tu tem que entender que o teu compromisso é com Deus. O teu compromisso é com Deus. Ele operou na tua vida, ele abençoou a tua vida. Então, nós temos que entender isso, irmãos. Não temos que pregar contra o dízimo e contra a oferta, porque Jesus não pregou contra isso. Jesus vivia de oferta. As mulheres, os discípulos lá, ele pegava, as pessoas vendiam os bens e jogavam os pés dos discípulos. Então o espírito de ganância entrou dentro das igrejas. Os pastores estão roubando, eles estão errados, eles vão perder com Deus. Você tem que orar para Deus te dar direção. Se o terreno que tu está plantando é fértil, porque também muitas pessoas dizimam num lugar e não crescem, porque a terra que vocês estão plantando é maligna, a terra não é fértil. Veja, irmãos, que então a terra não é fértil. Lá em Malaquias 3:10, não é, ali estava falando pelo sacerdote. Ele disse, a terra estará amaldiçoada, porque o povo me rouba no dízimo e oferta. Deus ele sempre falou que a oferta é dada de coração. Então, a oferta, não tem como ninguém roubar a oferta. Eram os sacerdotes que estavam roubando, e a nação estava amaldiçoada. Quando o seu pastor ele rouba o dinheiro, quando o seu pastor ele administra mal o dinheiro, por isso que muitos dizimam e não progridem, por isso que dizimam em lugares errados, dizimam aonde não se prospera. Eu glorifico a Deus, não é para dizer que nós somos melhores do que ninguém, mas as pessoas que têm nos ajudado, elas têm sido abençoadas, estão muito felizes. Estão progredindo financeiramente, estão sendo abençoados, porque o dinheiro verdadeiramente é para o necessitado, o dinheiro verdadeiramente é para a transformação de vidas, é para a obra de Deus. Então não deixa o espírito de ganância entrar no seu coração, em nome de Senhor Jesus.